Olá, meu nome é Jacó, eu sou estudante de História, aluno do curso de História, e essa é uma atividade da disciplina Brasil República. Eu fiz algumas anotações baseadas em algumas leituras, em algumas aulas, e eu vou ler alguns tópicos e comentar sobre esse período conhecido como República Velha, a primeira república aí. Os principais acontecimentos. A ideia aqui não é me aprofundar bastante, até porque o tema ele é bem amplo, tem uma bibliografia bem grande aí. Então, eu vou comentar alguns tópicos, vamos discutir algumas ideias. Começando pela palavra república. Foi proclamada a república em 1889, mas isso não quer dizer que houve uma mudança significativa nas estruturas de poder, na participação popular. Se a gente tirar um exemplo de hoje, a República Democrática da Coreia do Norte, ela tem República Democrática no nome, mas é uma ditadura do Kim Jong-un, tá dando tanto problema aí como a gente vê. A gente tem a China também, que tem República Popular no nome, República Democrática Popular no nome, mas é regida por um partido único e o jogo democrático não é tão aberto aí, não há uma certa repressão, a baixa representatividade. Por outro lado, nós temos aí monarquias parlamentares, onde há uma representação democrática, onde há uma certa participação popular nas tomadas de decisões do governo. A gente tem a Inglaterra, a gente tem a Austrália, a gente tem o Canadá. Temos também repúblicas, exemplos de democracia, ou pelo menos de uma democracia parcial, que é os Estados Unidos, a Alemanha, a Suíça. Então, o nome nem sempre ele acompanha as ações, tudo bem? No Brasil vai agir da mesma forma, vai ser da mesma forma. A gente tem a proclamação, mas a gente não vai dormir de um jeito e acordar de outro. É todo um processo. E nesse processo está sujeito a retrocessos, a avanços, a atrasos. E é essa construção que nós vamos tentar entender. Tudo bem? Quando foi proclamada a República em 89, foi feita por um golpe militar. E aí com o Marechal Deodoro à frente dos militares. Mas foi apoiado também por elites econômicas, fazendeiros, grupos aí que detinham um certo poder, que estavam insatisfeitos, principalmente a ala do café aqui em São Paulo, que estava crescendo bastante. A gente tem que lembrar que é um processo novo, é uma nova fase da industrialização da Europa. Nós temos aí novos estados surgindo, como o da Alemanha, com a unificação na segunda metade do século XIX. Temos também a Itália. Essa ideia de progresso, ela vem ganhando bastante força na Europa. E a gente importa essas ideias para cá, tudo bem? Essas elites começam a se agitar e decidem não mais ficar sobre a regência ou sobre sobre o poder do imperador Dom Pedro II. Então, eles querem uma maior tomada, um maior poder na tomada de decisões. Então, eles apoiam aí esse golpe militar de 89, e com isso eles vão tentar substituir todos os símbolos que remetam à imagem do imperador, da monarquia, começando pela bandeira. Nós tínhamos uma bandeira com o símbolo da monarquia no centro, eles colocam agora uma bandeira muito semelhante, não, idêntica à bandeira dos Estados Unidos, verde e amarelo, uma cópia verde e amarela da bandeira dos Estados Unidos. Depois nós chegamos na fase, na forma como a bandeira é hoje, tudo bem? Ela é verde, com uma parte amarela e uma esfera azul, pode representar aí as nossas matas, nossas riquezas, o nosso céu, os nossos mares e assim por diante. Bom, no meio dela tem uma frase positivista, baseada nas ideias, nas doutrinas de Auguste Comte, que ele pensava em um governo feito por aqueles que sabem, um governo tecnocrata, que vai usar do autoritarismo ali para impor a ordem daqueles que entendem. Ou seja, agora os militares e as elites iriam comandar um país porque elas entendiam, não é? Então a frase que tem é ordem e progresso, beleza? Bom, eles vão fazer uma nova Constituição em 1891, ainda com o Marechal Deodoro à frente. Mas o Marechal Deodoro, ele não estava acostumado ao jogo democrático, então ele vai tentar fechar o parlamento. Ele tem muita dificuldade até ele renunciar. Na renúncia dele, ele vai
passar o cargo para Floriano Peixoto. Floriano Peixoto tem uma frase interessante, que para consertar a bagunça desse país, nós precisamos de uma ditadura militar bem forte. E essa ideia do Floriano Peixoto é de reprimir tudo que está acontecendo, porque com a ausência do Dom Pedro, com a ausência da imagem do imperador, surge aí um vácuo de poder. Você vai ter o coronelismo, que é os coronéis que desde que vinham da época da monarquia, agora ganham um poder muito grande, um poder centralizado. Você vai ter uma série de revoltas, você vai ter movimentos operários. Eu tenho aqui algumas das revoltas, eu anotei. A revolta da Armada, da Chibata, da Vacina, de Canudos, a Revolução Federalista, a Guerra do Acre, a Sedição de Juazeiro, a Guerra do Contestado, greves operárias, o tenentismo, a Coluna Prestes e o Cangaço, beleza? Um dos livros que eu usei, para não esquecer, foi o do José Murilo de Carvalho, são Os Bestializados e a Formação das Almas. Esses dois livros vão falar desse período aí da Primeira República, República Velha. Vai falar, Os Bestializados vai dizer como a participação popular foi muito baixa. Foi restringido o direito do voto, as mulheres não podiam votar, os ex-escravos não podiam votar, negros não podiam votar e analfabetos, ou seja, quase ninguém. E quem podia votar era também conduzido pelos coronéis. É a época do coronelismo e o voto de cabresto, que é chamado, não é? Eles vão aí forçar a população votante, aqueles que podiam votar, a votar nos seus candidatos, por meio de ameaças e uma série de coisas. E com isso eles vão ganhar um poder muito grande, obviamente apoiado pela República, e aí vai ter um apoio mútuo. Interessante falar também sobre uma ideia do Raimundo Faoro, que é o estamento burocrático. O que seria isso? O poder ele vai ficar na mão de pequenos grupos, né, no Brasil. O nome do livro é Donos do Poder. Vai ficar na mão de famílias, de grupos, de partidos, e eles vão usar a máquina pública em função dos seus interesses, beleza? E aí os grupos que mais vão se destacar são os grupos de São Paulo, né, por causa do café, do dinheiro do café, do desenvolvimento, do boom que São Paulo vai ter, multiplicando a sua população, aumentando a sua riqueza, e Minas Gerais. E ficou conhecido como política do café, café com leite, beleza? É a alternância de poder aí entre representantes do estado de Minas, representantes dos grupos apoiados por Minas Gerais e representantes aí dos grupos apoiados por São Paulo. Bom, já falei da participação política, política café com leite. Isso vai acabar, essa cooperação entre Minas e São Paulo, na eleição de 1930. O atual presidente era Washington Luiz, e aí ele era de São Paulo. Ele teria que transferir o poder ou a indicação para Minas Gerais, mas em nome da política que estava sendo feita em São Paulo, ele indica Júlio Prestes, candidato paulista. Isso aí vai gerar muita insatisfação. Minas vai se aliar à Paraíba e aos gaúchos e vai lançar Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele vai tentar aí impedir a eleição ou vencer a eleição contra o Júlio Prestes, mas já planejava um golpe militar. Ele sabia que a força de São Paulo era muito grande, né? Havia se articulado com outros estados e a única forma era um golpe militar, e é o que vai acontecer. São Paulo vence a eleição, mas Júlio Prestes não senta na cadeira, ele não recebe o cargo, ele é destituído do cargo, Washington Luiz vai ser exilado e se dá aí um novo golpe militar liderado agora por Getúlio Vargas, apoiado pelos militares, né? Tem sempre por trás os militares, tudo bem? Essa é uma nova fase, vale a pena muito ser estudado, mas nós vamos parar por aqui, porque o assunto é muito amplo e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar aqui a bibliografia
na descrição. Acompanhe, pesquise, compartilhe. Espero que tenham gostado. Tudo bem? Até logo, até mais, até o próximo vídeo, quem sabe. E é isso aí. Tchau!